graça e a paz sejam com todos vocês, amém? Sou seu amigo e irmão, pastor Adevaldo Oliveira. Ontem nós voltamos, a realizar a série de mensagens que há algum tempo sempre postávamos, Estamos fazendo uma nova dinâmica e trazendo temas. Hoje eu quero falar um tema muito sugestivo e polêmico. Nós temos visto acontecer nos dias atuais. Eu queria que você também deixasse a sua opinião. Ontem eu deixei uma enquete, hoje eu não deixei. Eu deixei livre aí para você fazer o seu comentário aí na parte onde você pode descrever o seu comentário, tá bom? Muito bom dia ainda, são 11 horas, 8 minutos, hoje dia 31 de janeiro de 2020, é o último dia do mês de janeiro. Mal começamos 2020, já estamos avançando, E para mim é um prazer estar com todos. Olha o tema que nós sugerimos: fake news, fofoca, fuxico e etc. São muitas coisas que nós temos visto se introduzir no meio evangélico, Sabe, gente, isso me chama muita atenção. Essas coisinhas que estão ocorrendo no nosso meio, sabe? Quantas pessoas que se dizem de Deus e, sabe, se dizem do Senhor e estão falando, fuxicando, fofocando. Meu Deus do céu, nós temos que tomar conta daquilo que dizemos, sabe? Porque o próprio Jesus, ele nos advertiu sobre isso. Ele diz assim, olha, de toda palavra frívola, sabe? Toda palavra frívola, nós vamos dar conta. Está escrito isso em Mateus 12, 36. Digo-vos que de toda palavra frívola, preste bem atenção, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Nós temos que ter muito cuidado com o que dizemos, com o que falamos, tá bom? Sabe, nós temos que ter cuidado não só com o que falamos, mas com o que ouvimos também. Nós precisamos entender que hoje o evangelho está sendo bombardeado. A igreja, ela não tem que se parecer com o mundo. Tem que haver uma diferença. Vamos entender o que significa ser frívolo. É um adjetivo que não tem importância, é inútil, é superficial. Uma opinião frívola que se preocupa com coisas sem importância, que se comporta de maneira incoerente, inconstante, volúvel, substantivo masculino e por aí vai. Isso aí é dicionário. Vou aqui para você. Quantas pessoas estão falando coisas inúteis na internet? Quantas pessoas estão falando coisas inúteis no meio da igreja? Quantas pessoas estão falando coisas que não têm proveito nenhum? Imagine só. Antes nós víamos fofoca na TV, falando de atores, de cantores. Aí hoje o meio evangélico não quer ficar para trás, Quer fazer também o seu papel. É a fofoca gospel. É porque é gospel, aí parece que é uma ideia de que pode, de que é útil, de que é proveitoso, mas não é. Querido, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu queria que você prestasse bem atenção. O texto aqui da palavra, eu queria mostrar uma passagem, queria compartilhar com você, dizendo o seguinte, Evangelho de Mateus, capítulo 18, o versículo de número 7. Eu queria, inclusive, vai compartilhando, vai chamando pessoas para estarem junto conosco aqui, para a gente poder entender um pouquinho sobre isso. Tá? E você vai deixando sua opinião também. Deixe seu comentário, é importante, tá bom? Mas vamos lá. Mateus, capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vêm os escândalos.
mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Queridos, já parou para analisar que muitas pessoas hoje, elas estão assim, barbarizando, né, com vários temas. Quer ver uma coisa? Pastores bebendo, se envolvendo com drogas, se envolvendo com vício, se envolvendo com tanta coisa errada. Aí as pessoas começam a difundir isso, a propagar isso. Eu pergunto para você, isso está construindo o quê? Uma aversão para o evangelho. Não é colocar panos quentes no erro de ninguém. Não é colocar panos quentes no pecado de ninguém. Não. Nós temos que ter posicionamento, sim. Nós temos que ser resolvidos e bem resolvidos com relação a isso. No entanto, querido, ai daquele por quem vem o escândalo. Ai, e eu não quero nem saber, meu irmão, que ai é esse? A Bíblia não descreve. Esse ai, meu irmão, vem de dor, vem de sofrimento. Ai desta pessoa por quem vem um escândalo. Ela vai pagar o preço. Eu não preciso ficar agora, como muitos fazem, né? Sabe? Fazer aquela corrente de enviar para A, B, C, D. Daqui a pouco, meu irmão, tá aí o burburinho. Ao invés da pessoa orar, Deus tem misericórdia. O ai já está na vida dela, veio o escândalo através dele. Meu amigo, aí agora eu vou promover, vou fazer o papel, me perdoe. Eu vou fazer o papel, como diz aqui o significado de frívolo, vou fazer o papel de divulgar coisas sem importância, que é inútil. Eu pergunto, em que você irá edificar a igreja com algo do tipo? Em que você vai edificar um novo convertido, por exemplo? Pelo contrário, a pessoa vai dizer, mas rapaz, fulano que era isso ou aquilo, que tinha um cargo de tal importância na igreja ou não, como é que essa pessoa vai ficar? Como é que essa pessoa vai entender isso? Mas fulano fez isso, ela não tem estrutura, ele não tem estrutura. Nós temos que ter cuidado. Se alguém tropeçar, Lucas me fala a esse respeito, né? O Evangelho de Lucas, capítulo 17, abra aí, por favor, versículo 1, Lucas 17, verso 1, e disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço um nó de atafona, ou de moinho, como diz alguns textos, né? Fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmos. Opa! O texto pede para que cada um venha olhar por si mesmo. Mas nós temos olhado para o erro dos outros. E o problema é esse, querido. A igreja contemporânea, a nossa igreja atual, ela julga o outro por um pecado diferente dos nossos. E é assim que funciona. Eu, pelo menos, não faço isso. Pelo menos, quer dizer, você quer tapar o sol com a peneira. Muitas pessoas estão vivendo assim. São hipócritas, né? Ela vê o outro tropeçando, ao invés de estender a mão, ela pisa mais profundamente. Ah, pastor, mas é um corrupto.
fulano é enganador, ai daquele por quem vier o escândalo. Eu creio nessa palavra. Eu não sou juiz. Nós precisamos entender, querido, que a justiça do Senhor é sobre todos, pequenos ou grandes. Nós precisamos entender que nós devemos seguir o conselho de Apocalipse. Aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Quem é santo, santifique-se. Ele diz, Apocalipse 22, por favor. Apocalipse capítulo 22, versículo de número, deixa eu ver aqui, número 20, por favor. Aleluia. Vamos ler a partir do 11, versículo 11. Glória a Deus. Dê o seu comentário, dê o seu ponto de vista. Eu não sou o dono da verdade, tá? Nós estamos apenas expondo aqui alguns textos que corroboram com o que estamos falando, mas eu não sou detentor da verdade. Tá bom, queridos? Olha o que diz aqui em Apocalipse. Versículo 20, capítulo 22, versículo 11. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, ele está dizendo aqui, que maravilha, hein? Quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, escute, quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Quer dizer, cada um vai só receber o que merece, aquilo que não por mérito, você entende. Nós somos salvos pela graça, mas nós temos que entender que o que eu plantar eu vou colher. É a lei da semeadura. É a lei do que fazemos. Você acha que está impune? Tem muita gente aí que está fazendo coisa errada e ninguém sabe. Pior do que aqueles que estão sendo expostos. Isso eu garanto. Mas por que o senhor garante isso, pastor? Porque a palavra diz isso. Porque muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome profetizamos. Ele vai dizer, eu não conheço a parte de mim os que praticam iniquidade. Consegue entender? Consegue compreender? Queridos, nós precisamos exatamente mudar a nossa maneira de entender as coisas, sabe? Nós precisamos fazer a vontade do Senhor e cada um tem a sua responsabilidade. Cada um responde pelas suas ações. É fato que, em alguns momentos, a gente se decepciona. A gente se entristece. Se nós olharmos para os homens, estaremos perdidos, viu? Nós não precisamos olhar para os homens, temos que olhar para Deus. Nós temos que olhar para o Senhor. Nós não podemos olhar para falhas humanas. Nós não temos que olhar para o erro de A, B ou C. Não, pelo contrário. Quantas são as pessoas que estão agora, talvez até distantes, né, do Senhor, estão distantes de Deus. Por quê? Porque começaram a olhar a erros, começaram a olhar comportamentos equivocados e com isso se afastaram, se distanciaram do Senhor. Quer dizer que essas pessoas, elas tiveram motivo, tiveram razão de sobra, posso assim até dizer, para se distanciar. Então, quando nós olharmos para Cristo, quando nós olharmos para o Senhor, quando nós olharmos para Deus, aí sim, querido, nós continuaremos seguindo
o nosso propósito, andando com interesse de coração e mantendo a nossa fidelidade. E a fidelidade é individual. Nós precisamos aprender a andar com fidelidade, isso independente do que vemos as pessoas fazerem. Nós precisamos compreender que cada um responde, cada um vai responder por si. Eu não serei julgado pela obra de ninguém, sabe? Eu tenho que me responsabilizar por aquilo que eu faço. Interessante que diz assim: 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Aí fala de responsabilidade pessoal. E às vezes a gente fica tão preocupado, né? É como se Deus não visse. Aí queremos fazer o papel de Deus. Queremos fazer o papel do Senhor. Eu acredito ainda na justiça divina, sabe? Eu acredito ainda na justiça que vem do Senhor. Nosso Deus, ele não falha. Ele não deixa a impunidade permanecer, não, querido. Pelo contrário, ao seu tempo, no momento certo, ele fará sobressair a luz dele. Já viu o texto que diz assim: não há nada em oculto que não seja revelado? Exatamente. Não há nada em oculto que não seja revelado. Deus trará à luz, à tona, absolutamente tudo. Nós precisamos agora focar em fazermos a nossa parte. Nós precisamos focar em fazer aquilo que achamos conveniente, não pelo achismo do homem, mas baseado e pautado na palavra. Talvez você tenha erros que precisam ser consertados. Aí quando você vê alguém que comete um deslize maior que o seu, o que ocorre? O que acontece? Aí você, muitas das vezes, quer olhar o agravante do outro para tentar amenizar o teu erro, para tentar amenizar a tua falha. Não, querido. Nós precisamos, nesse instante, observar que nós somos pessoas que somos passíveis a falhas, somos passíveis de erro e podemos cometer deslizes. No entanto, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que não é proveitoso, absolutamente, nós ficarmos aí exaltando erro. Acho que o que é proveitoso é você exaltar a palavra. Irmão, exalte o evangelho, as escrituras, o Senhor que salva, o Senhor que liberta, que transforma um homem vil. Pode ter um monte de homens e mulheres voltando para a vida antiga, voltando para a vida errada, voltando a praticar coisas que não são da graça. Você vê Judas, é um exemplo típico. Você vê em diversos textos pessoas que agiram de forma desleal. Eu lembrei das palavras de Gamaliel. Lembra o que Gamaliel disse? Se essa obra é de Deus, ela não pode parar. Que maravilha, hein? Quem falou isso foi um fariseu. Ele falou isso. E está escrito em Atos dos Apóstolos. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, localiza aí. Isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 38 e 39. Um abraço aí, Edson Silva, Val Oliveira, Francisco Alves, Anderson Oliveira, pastor Anderson Oliveira, Deus abençoe. E você pode deixar o seu comentário. Olha só, deixa eu ver, capítulo 5, Atos 5, 38. Se esta obra é de homens, não triunfará. Mas se é de Deus, não a combatais, pois estareis combatendo o próprio Deus. E o interessante, foi muito bom entrarmos nesse ponto agora. Nós confundimos, né?
Vamos lá, existe uma grande instituição. Aí é um falho, um erro, um comete um deslize. Ao invés das pessoas falarem a respeito do indivíduo, colocam a instituição, né, como a falha, a errada. E eu não estou defendendo a instituição. Eu não estou falando que as instituições são certas, corretas. Mas as pessoas, às vezes, elas se esquecem que o ser humano é falho, passivo de erros. E aqueles que hoje estão, talvez, apontando o dedo, elas se esquecem que amanhã elas possam passar ou ser passíveis da mesma ou de coisas até pior. Nós temos que ter muito cuidado. Cuidado. Tem uma canção das crianças, né? Cuidado, boquinha com o que diz. Com o que fala. Toma cuidado. Irmão, fortalece a sua fé. Se prepare, porque virão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Os homens serão maus, egoístas, amantes de si mesmos. Se levantarão falsos profetas. Não foi isso que Jesus falou? Tem um monte de falsos profetas aí, um monte de gente errada. Apenas se cuide para que você não perca a sua salvação, a sua comunhão e a sua aliança com Deus. Cuide de si mesma, cuide de si mesmo, tá bom? Zele por você. Você é responsável por sua vida. Eu costumo dizer o seguinte, né? Deus te deu uma vida para quê? Para que você cuide dela, da sua. Deus te deu uma vida para que você cuide da sua própria vida. A gente fica cuidando do erro, do deslize dos outros, das falhas dos outros, colocando em rodas de conversa que não são proveitosas. Saia da roda dos escarnecedores. E essas pessoas que estão falando da vida alheia, né? Falando de um e de outro, amanhã possivelmente falarão de você também. Nós temos que ter cuidado com pessoas que buscam o que é santo. Saia do profano. Irmãos, nós precisamos voltar às raízes, às origens, aos primórdios daquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Espero que tenha podido contribuir. Esta é a minha posição. Li alguns textos para fundamentar os argumentos, né? Não sou dono da verdade, mas eu acredito que o melhor a se fazer é você pregar o Evangelho santo, imaculado. E quem quiser errar, e quem cometer erros e deslizes, que se ajuste com Deus e peça misericórdia e redenção. Se o arrependimento for sincero, não há quem possa deter ou parar. No entanto, no último dia, eu acredito que cada um dará conta das suas ações e prestará ali contas com Deus. E o que tem reservado para essas pessoas, né, é o lago de fogo, né, e enxofre, reservado para o diabo e seus anjos, e também para aqueles que não obedecem à palavra. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe, deixe o seu comentário. Se você estiver vendo esse vídeo também no YouTube, deixe o seu comentário. Inclusive, eu quero salientar, se inscreva lá no canal. Nós temos um canal no YouTube, tá? PR Adevaldo Oliveira. E que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Forte abraço. A paz do Senhor Jesus.